Fala, povo! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio de número 47 do podcast Você na Sua Agenda. E Sócrates disse uma vez que saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Então, hoje, esse mês de fevereiro, que na verdade ficou numa semana só, nós vamos falar sobre a saúde do trabalhador. E vamos começar com a ilustre visita da amiga Aline Emanuel, psicóloga, especialista nesse assunto, que vai conversar com a gente sobre a NR1 e as suas os cuidados, né, com a saúde mental do trabalhador que ela traz para as empresas. Minha amiga, seja muito bem-vinda ao podcast Você na Sua Agenda. É uma honra te receber aqui. Muito obrigado. Obrigada, Ângela. Eu que agradeço esse convite. A gente já tem parcerias antigas, Opa! né? E agora com uma nova oportunidade da gente falar sobre a NR1 e os impactos psicossociais que estão vindo nessa nova lei, né? Perfeito. Então é bem bacana a gente trazer conhecimento da área, trazer quais são as novas mudanças que vão vir, quais são as obrigações e vamos trazer para o pessoal entender como é que vai funcionar isso. E o legal é que esse episódio 47 com você vai ser bom tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. É válido tanto para a empresa quanto para o colaborador. Perfeito. E aí, minha amiga, primeiro a gente tem aqui um ritual no Você na Sua Agenda, que é conhecer um pouquinho da nossa entrevistada, né? Então, quem é a Aline Emanuel? A Aline é psicóloga de formação, com expertise em gestão estratégica de pessoas e projetos sociais, atuando com psicologia organizacional desde 2010. Bacana. E passei por vários projetos, né? A gente conversa bastante, então, assim, a experiência de bagagem que a gente traz hoje para o podcast é justamente essa. Quais projetos a gente passou, quais as mudanças que a gente vê nessa trajetória desde 2010, na parte organizacional, quais são as implicâncias das NRs, né, que foram se ajustando à medida que os anos também foram passando. Mas o que eu posso falar da Aline em si é que a Aline é apaixonada por pessoas, e isso aí é um grande diferencial, eu acho. A gente ainda acredita em gente. Por isso que você está aqui, porque a gente se conheceu na Onda Empreendedora em 2017, lá em São João da Barra, e desde então a gente vem acompanhando essa sua trajetória profissional. E por você gostar muito de gente, e assim, quando a gente fala de NR, né, norma regulamentadora, número 1, a lei ela é fria. Sim. E por isso a importância de trazer alguém como você que está lá no mundo corporativo, do lado das pessoas, para entender como é que funciona isso. A gente sabe que a NR1 já existe há muito tempo, né? Mas o que realmente muda com esse novo modelo, essa nova versão da NR1? O que ela modifica na vida das empresas e das pessoas, né, dos trabalhadores? Sim, a partir de 26 de maio, de fato, que a lei vai vigorar, então vai ser uma coisa que é uma situação que vai ser obrigatória, né? E nessa nova lei, a inclusão de riscos psicossociais é o que mais vai fazer de diferença, né? Então, a gente vai priorizar a saúde mental do colaborador e os riscos psicossociais. O que antes não tinha de obrigação, agora vai valer como obrigação com impacto jurídico. Perfeito. Né? Então, a gente tem a gestão ativa, com impacto emocional. Então, fazemos avaliações de riscos. Então, você vai integrar todos os setores que hoje na empresa fazem trabalhos isolados, mas que de certa forma se conectam, né? O RH, a parte do SESMIT e a CIPA também. Perfeito. Que fazem campanhas para que a parte emocional e de impacto do colaborador ela fique ali de uma forma menos rigorosa. Bacana. E aí, olha só, muita gente ainda acha que saúde mental é algo pessoal. Cada um cuida de si, Deus de todos. O que é a NR1 tem claro sobre a responsabilidade da empresa nesse cuidado emocional?
A empresa hoje ela vai ter que fazer um mapeamento, né, que é o PGR, como a gente falou, ele hoje vai se tratar obrigatório, né? Então, o programa de gerenciamento de riscos, ele agora inclui os riscos psicossociais. Então, PGR é Programa de Gerenciamento de riscos, exatamente. Então, antes, a gente fazia de uma forma mais branda e agora a gente tem que fazer os indicadores. Então, nesses indicadores, a gente vai ver o volume excessivo e de prazos possíveis e impossíveis do trabalho. Ali a gente consegue medir se existe excesso de carga laboral, se existe excesso de carga emocional, né? Hoje ele te dá também, ele dá para o colaborador a possibilidade dele mesmo avaliar se dentro do escopo de atividades dele, daquela função, ele se coloca em risco ou não. Ele hoje tem a palavra, através dessa nova NR1, de falar assim, não, essa função para mim, essa atividade dentro da minha função, eu vejo risco. Não me sinto confortável de realizá-la. E aí você faz uma nova avaliação sobre aquilo, sobre aquela atividade específica. Mas aí ele vai falar isso para quem? Aí tem a parte de gestão. Ah, tá. Dentro da nova NR1, você escolhe um ponto focal. Geralmente são os psicólogos que fazem esse tipo de atendimento psicossocial, em que ali você vai levantar um indicador. E aí você é fundamental que a liderança esteja junto com o RH ou o psicólogo atuante. Perfeito. Porque a liderança é o ponto focal daquele colaborador na área de serviço dele. Exato. Né? Então, ele traz junto da liderança, geralmente. Então, liderança, RH e psicólogo tem que andar assim, bem alinhados. Né? Sim, juntos. Na prática, quais riscos psicossociais mais aparecem hoje nas empresas e que agora passam a exigir mais atenção, né, por conta da NR1? A gente fala muito sobre a questão do burnout, né? Burnout, ansiedade. Então, a gente tem visto que a demanda tem crescido bastante. Então, como mitigar? Fazendo campanhas sociais e de saúde mental, de prevenção. Então, você faz um indicador junto à liderança, você faz o programa de risco, que já faz uma avaliação daquela função específica. Então, a gente precisa avaliar por função, porque cada função tem um risco. Perfeito. Qual o impacto daquelas atividades vão realizar em cima daquela função exercida por aquele colaborador, para você mitigar. Fazendo esses indicadores, você começa a realizar as atividades mitigatórias. Mitigar e reduzir. Minimizar, né, o impacto dessas coisas. Diminuir, exatamente. Porque, por exemplo, talvez imagina grandes empresas como a gente tem aqui no Pôr do Açu, né? Pessoal lá da alta gestão que vive com contratos milionários, que fazem trabalho de exportação, né, e dependem de vários fatores para poder fechar negócio. O nível de estresse dessas pessoas é gigante. Sim. E isso não vai mudar. Não, mas aí você cria um ambiente mais ético, né? Perfeito. E aí você, trazendo esse ambiente de uma forma mais saudável, você cria oportunidades para aquele colaborador exercer a atividade dele de uma forma mais tranquila. E aí existem várias ferramentas, né? Que a gente pode citar algumas, que, por exemplo, são os canais de comunicação. Dependendo do empreendimento, você tem 2 tipos de canais de comunicação, que é do stakeholder interno, que é o colaborador, e o stakeholder externo, se for um projeto com impacto social em comunidade. Sim. Através do canal de comunicação, ele consegue falar. E aí você tem diversos canais de comunicação. Um que a gente pode citar é o canal o 0800 de compliance. E ali ele pode fazer a denúncia ou reclamação ou sugestão de forma anônima ou não. O canal de compliance ele pode ser feito por e-mail, por telefone ou caixas que a gente coloca estrategicamente em áreas de serviço. Quem lê as mensagens desse canal são os psicólogos ou o RH? Existe uma pessoa que fica dedicada para a área de compliance. E aí, geralmente é alguém da área da saúde, psicólogo ou assistente social. Porque vai ser essa pessoa que vai fazer a tratativa junto com a liderança, vai entender junto ao RH qual atividade que vai ser, qual atitude vai ser tomada em cima daquela queixa, porque aí você tem assédio moral, assédio sexual, você tem reclamações mesmo de liderança, então você traz várias oportunidades para se tratar ali dentro. Então, diante disso, o excesso de carga de trabalho, enfim, folgas.
Então, são através desses canais que você cria um ambiente de acessibilidade e ética para que o colaborador ele consiga exercer a atividade dele de uma forma mais humana. Perfeito, perfeito. Do ponto de vista emocional, o que acontece com o colaborador quando ele percebe que a empresa ignora ou minimiza o seu sofrimento? O colaborador, geralmente, ele fica em uma situação em que ele acaba perdendo a vontade de trabalhar. Você começa a sentir a evasão. Ele começa a aplicar, a faltar determinados tempos, né? Qual o problema, né? E aí você começa a entender. As opções, quando você não atende o colaborador, ele vai realmente pedir desligamento ou ele acaba sendo desligado. Porque quando o ambiente não é acolhedor, quando ele não tem esse olhar de tratativa de saúde mental, você visa a produtividade. Você não tendo produção, você não tem validação para estar ali. Não faz sentido você permanecer. E aí, quando você tem esse olhar de acolhimento que a nova NR1 justamente está tentando trazer, que é um ambiente de trabalho saudável, em que você foca na saúde do trabalhador, e que você traz benefícios também para a empresa. Porque você não só trata o colaborador, como você também traz para a empresa rendimento. Se o trabalhador tá bem, ele vai produzir mais. Perfeito. Então, porque é excelente essa lembrança, porque ele vai reagir normalmente começando por presenteísmo, né? Estar lá, mas não produzindo. Sim. O pessoal brinca que bota o terno ele está só de corpo presente, né? Mas ele não está produzindo. Exato. Depois passa para o absenteísmo, que é a falta ao trabalho de fato, aí vem os atestados e tal. Até que ou ele pede para ir embora ou a empresa o convida a se retirar. Ela faz o desligamento. E então, assim, olha que legal, né? Essa legislação traz benefícios para os dois lados. Para os dois lados. Porque criando um ambiente saudável, você reduz muito a rotatividade, diminui. de colaboradores na empresa. E o que é muito saudável para a produtividade em si. Uhum. Perfeito. Bom, e onde entra o psicólogo nesse cenário, né? Qual é o papel técnico e estratégico desse profissional dentro das organizações a partir dessa nova NR1? Na proposta da nova NR1, o psicólogo ele vai atuar como ponto focal e, ao mesmo tempo, uma ponte entre os setores de RH, entre o SESMIT, a CIPA e as lideranças que ficam à frente dessas equipes, né? Peraí, só para quem não está no mundo corporativo, o que é a CIPA e a outra sigla? SESMIT. SESMIT é o setor de saúde e segurança ocupacional que fica dentro da empresa, que é formado pelo meio ambiente, segurança, saúde, que geralmente é um enfermeiro do trabalho, um médico do trabalho e agora com o psicólogo também. Antes a gente tinha a possibilidade de ter ou não um psicólogo junto do SESMIT e agora é necessário ter. Ter um psicólogo. Sim. A CIPA é formada por colaboradores que são lideranças para trazer para a empresa fatos que eles vislumbram junto com a equipe ou com os demais colaboradores, situações e fatos que eles veem necessidade de melhoria. A CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Exatamente. Que eles é que fazem aquele CIPAT do Exato, eles fazem a votação para quem é o representante e eles têm as temáticas que eles gostariam que fossem atendidas, né? O CIPAT é a Semana Interna do Trabalhador, Prevenção de Acidentes do Trabalho. E esse evento acontece uma vez por ano? Uma vez por ano. Tá. Mas a CIPA é fiscalizadora também, dentro da empresa, né? Tá. E ela acaba também dando uma segurança àquelas pessoas, àquela liderança que está ali. Então, enquanto ele estiver exercendo o papel dele de liderança e apoio dentro da CIPA, aquele colaborador ele não pode ser desligado. Então, dá um conforto para ele, uma estabilidade de poder trazer as necessidades dos demais para a empresa. Né? Porque às vezes você fica naquela situação. Como levar determinado assunto em que eu não coloque o meu trabalho em risco e eu seja desligado? Exatamente. Né? Mas a grande pegada da NR1, da nova NR1, é a saúde mental, para você justamente criar um ambiente de trabalho confortável
A gente passa mais tempo no trabalho do que dentro de casa. Com certeza. Então, é um ambiente que você lida com as pessoas por mais tempo. Então, se você não criar um ambiente que ele fique à vontade, um ambiente acolhedor, um ambiente em que ele se sinta bem, não faz sentido ele estar ali. E para ter todas essas CIPA, CIPAT, a NR1, como você está trazendo para a gente, tem um mínimo de colaboradores que a empresa tem que Você ter? tendo um colaborador na nova NR1, faz-se necessário aplicar todas as regras. As regras. Senão, a gente tem a implicação jurídica. Mas para ter CIPA, isso aí tem que ter um mínimo de quantos? CIPA, CIPAT, você tem que ter uma quantidade mínima de colaboradores. E qual é essa quantidade? É de 300 a 500 colaboradores. Ah, perfeito. Mas mesmo sendo MEI, tem um só colaborador só na nova NR1, você já precisa tenho que olhar fazer pra todos isso. os impactos psicossociais. Perfeito. Uau! A NR1 fala de prevenção. Uhum. Como o psicólogo pode atuar antes do adoecimento emocional acontecer? E não só quando o problema já estiver instalado. São as campanhas de prevenções que são realizadas. CIPAT, por exemplo. A CIPAT, ela já faz parte do conjunto. Não, a gente fala de prevenção mesmo de campanhas pontuais. Janeiro Branco, que é a saúde mental. A gente abre o ano, mês 1, com prevenção de saúde mental. A gente, em setembro, tem, por exemplo, combate à depressão, que é o Setembro Amarelo, depressão e suicídio. Né? Agosto Lilás, a gente vem falando muito sobre a violência, principalmente o número de feminicídios, né? Então, assim, a gente fala sobre a violência doméstica, mas a violência doméstica ela não fica só restrita à mulher, é de uma forma geral. Então, existem campanhas que são realizadas hoje no calendário, que já fazem parte do calendário de saúde mental. O que agora vão ser realizadas são outras campanhas que a gente consegue impactar na diminuição da ansiedade, dessa evasão, justamente porque você tem burnout, tem tido muito afastamento por burnout. Como prevenir? Com campanhas. Como que vamos prevenir com campanhas? Então, a gente precisa identificar qual o indicador exato daquela equipe ou daqueles colaboradores. Então, vai variar muito do tipo, da função, da empresa. Exato. Pelo que eu estou entendendo, né? É um trabalho muito específico. Uhum. Cada empresa tem um jeito de ser, um jeito de fazer. Sim. E aí você tem que fazer uma avaliação muito criteriosa disso. Psicossocial antes de começar. Para poder... Existem empresas que já têm esse trabalho, que a gente vem conversando, que a gente fez as nossas trocas, né? São empresas que já fazem parte, já tem um colaborador ali dedicado para atendimento aos demais, que geralmente é a parte de responsabilidade social da empresa, tanto o psicólogo ou o assistente social exerce essa função, ele é o ponto focal de atendimento. Ele fica dentro da empresa, ele faz o atendimento ao colaborador, ele faz essa primeira triagem e ele é responsável por campanhas. Já existem empresas, mas não era até então obrigatório. A partir de maio, de 26 de maio, vai ter que ser obrigatório mesmo. E aí assim como tem um limite mínimo para você ter o CIPA e tal, tem um número mínimo de colaboradores para que a empresa tenha que, por exemplo, ou contratar um psicólogo para trabalhar dentro da empresa ou terceirizar esse serviço? Hoje não. A partir do dia 26 com um colaborador. E aí você tem opções. Tendo um colaborador, você pode contratar uma consultoria. Uma consultoria. Que vai fazer toda a parte de atendimento remoto. Então, ela vai ficar disponível ali 24 horas para aquele colaborador com treinamento focal. Certo. Quando uma quantidade maior, você faz o alinhamento, se você não tiver um colaborador dedicado para atender aos demais. Aos demais. Entendi. Nossa, tem que... por isso que é importante, eu quis trazer esse tema para nós, primeiro, que o objetivo do Você na Sua Agenda é exatamente orientar as pessoas para que elas tenham um estilo de vida saudável e possam viver mais e melhor. E aí, quando eu li sobre a NR1, eu falei, nossa, saúde do trabalhador é saúde das pessoas, Sim. Só que dentro do ambiente de trabalho. E tanto o que acontece fora do trabalho quanto o que acontece dentro do trabalho vão promover mudanças ou positivas ou negativas para a saúde dessa pessoa.
E então é muito legal ver essa mudança de concepção da legislação para poder que a gestão em especial das empresas, né, tem um olhar mais humano para isso, Eu né? acho que a grande sacada é essa mesmo. A empresa, o empregador entender que quando ele investe na saúde mental, ele está investindo na própria empresa. Com certeza. Então, vai vir através de uma imposição, porque se você não seguir, vão ter juridicamente multas para aquela empresa, mas a longo prazo vai ser cultura. Então, quando você traz cultura de benefício para a empresa, você vê que você percebe, enquanto empregador, que é um investimento. E você investindo na sua empresa, não só na parte maquinário e produção, mas principalmente na saúde daquelas pessoas que estão ali, você tem benefícios que não são mensuráveis. Eu tava. Tem um. Ele é especialista em marketing, mas é um cara com um olhar muito forte para o humano, Uhum. que é o Walter Longo. E eu vi um trecho de um podcast que ele participou agora, recentemente, que ele fala assim: há um tempo atrás, lá na época da Revolução Industrial, nossa força era medida pelos músculos, né? Nossa, a força do nosso trabalho. Então, eram Uhum. os hard skills que eram o mais importante. Depois, a gente passou por uma época dos soft skills, Uhum. que são as habilidades comportamentais justamente para você se relacionar com as pessoas. Mas que em tempos de IA, né, com essa coisa da tecnologia avançando com uma velocidade absurda, a coisa mais importante das pessoas serão o hard skills, que é o coração. É o quanto que a gente vai lidar com a empatia, o quanto que a gente precisa ser empático e respeitoso Questão de no trocas, né? relacionamento com gente. As Porque trocas. não adianta só ser tecnológico, ter máquinas, já que qualquer empresa, seja ela qual for, o forte, o que faz ela andar para São as frente são as pessoas. pessoas. São as pessoas. Dizem que as máquinas vão substituir as pessoas. Eu não concordo. Não Não vão. concordo, Não. porque até enquanto psicólogo, né, já ouvi falar muito, eu faço terapia com Gemini. Não é, ele é muito preciso, mas Com e a troca, e o certeza. olho no olho, É, e a empatia, e verdade. vamos trazer para a realidade. A máquina não vai responder da mesma Não tem forma que como. eu, não vai entender você da mesma forma que eu, ela vai te dar direcionamento, mas é muito pontual. Com certeza. Com Então, se certeza. você se investe na saúde, investe em qualidade de vida, investe em relacionamento interpessoal, os outros campos vão fluir de uma forma mais natural. Deixa de ser pesado. Esse Walter Long, inclusive, ele fala que a gente errou no nome. Não devia ser inteligência artificial. Ela tinha que ser inteligência ampliada. Porque ela está ampliando a inteligência humana. Uhum. Né? Ela não está fazendo nada sozinha. Ela, Não, na e é verdade, é uma por isso que é um ferramenta que a chat. gente Né? Para a utiliza. gente Exato. trocar ideia. A gente está trocando com ela. Ela aprende com a gente. Então, mas enfim, são reflexões que a própria velocidade do avanço tecnológico estão provocando na Somos de gente. gerações diferentes, né? Para a É, gente isso é muito com estranho, certeza. né? Para É, quem está nascendo agora, é, ou quem nasceu há 10, 15 anos antes, né? Anteriormente, para eles é tranquilo. é. Mas para nossa Os nativos geração, digitais. exato, para nossa geração, eu acho que chega a ser um pouco desconfortável essa falta de troca. Verdade. Somos de outro tempo, em que a gente É. sentava na beira da calçada para conversar com as pessoas. Hoje as pessoas estão um do lado do outro no sofá falando pelo celular. Tem um filme sensacional que fala sobre isso, que é O Senhor Estagiário, com Robert De Niro. Adoro. Esse filme, assim, para esse nível de reflexão, é sensacional, porque existe esse encontro geracional no filme. Etarismo, né? Porque ele É, sofre etarismo quando ele entra exatamente. lá. Mas ele ensina Ele ensina empatia muito para a mais. garotada, enquanto Exatamente. aprende tecnologia com essa mesma garotada. Exatamente. Minha amiga, muitos gestores estão em pânico com esse tema, né? Pelo pouco que você já falou aqui, a gente já imagina por quê. Medo de custos, processos, Uhum. de abrir uma caixa de Pandora na empresa. O que você diria para esses líderes? Eu reforço a questão do investimento. Você investir na saúde emocional e mental do seu colaborador, você vai trazer benefício para a própria empresa. Então, qual é o gasto hoje de se afastar um colaborador para o INSS por burnout? Nossa.
É gigante. Aí você tem que pagar aquele colaborador pelo INSS, contratar outro para substituí-lo. Então, se você pode investir num ambiente acolhedor, se você pode investir num ambiente de ética, de prevenção, eu não vejo só benefícios. Eu não vejo tanto perigo quanto tem sido falado, né? O que acontece é que é questão de cultura. Estamos acostumados a contratar empresas para fazer o processo de admissão, né, empresas organizacionais, ou às vezes a gente até faz o processo internamente, tem um setor para isso, mas o que a gente não tem costume é de fazer as campanhas ou o acolhimento durante o trabalho. E agora a gente vai ter que obrigatoriamente fazer isso. Então, é sair da zona de conforto. Toda vez que a gente sai da zona de conforto, causa um pouco de dor na gente. No início. Mas, geralmente, quando você sai da zona de conforto, vem algo positivo para você, é crescimento. Eu escrevi um livro que é sobre o mercado bem-estar, onde eu proponho acolher, orientar e acompanhar. Que inicialmente eu trago para o mundo das academias, que é a minha origem profissional, a minha maior expertise, mas hoje eu estou aplicando na faculdade com os meus alunos, estou levando isso como uma pesquisa para o ensino médio, curso técnico até lá em São João da Barra, e agora eu encontrei um ambiente muito importante, muito possível de levar isso, que é o mundo corporativo. Porque aquele momento onboarding, né, que a gente chama de receber o novo colaborador, é um momento onde você vai fazer o acolhimento, não só de apresentar o ambiente para ele, mas apresentar pessoas, fazê-lo se sentir bem naquele lugar, e depois você vai orientá-lo a fazer o seu trabalho. Muitas vezes tem treinamento interno, tal, atualização, ou preparação até para um novo cargo, e depois você vai acompanhar esse cara ao longo da vida dele na empresa. E aí, para isso, as campanhas entram como uma estratégia de acompanhamento, e até esse acompanhamento pode ser até um pouquinho mais individualizado, né? Caso você perceba necessidade disso, ou o próprio, já que a lei permite, ele fale, olha, eu estou precisando disso, né? Eu estou sentindo assim. Ele vai ter que ter esse acesso. Então, assim, como você está falando, o início de qualquer coisa é desafiador, mas eu acredito que esse conselho aí que você deixou é muito importante, né? Pensar no quanto que vale a pena você trabalhar num ambiente saudável. E um ambiente saudável não vai ser só bom para o colaborador, vai ser muito rico para todo mundo, para o gestor, para quem está investindo nessa empresa. É o ganha-ganha, né? É o ganha-ganha, é um projeto ganha-ganha. E aí, como você deixou um conselho aí para os gestores, eu queria que você deixasse agora um conselho para os colaboradores. O que aí, dentro dessas oportunidades que a NR1 vai trazer, o que você orienta eles a fazerem? Eu oriento que os colaboradores façam valer a norma, né? Não utilize as ferramentas, aproveitem ao máximo as campanhas. Toda vez que você finaliza uma campanha, experiência própria, quando você faz você faz uma palestra, todo final de palestra você dá o espaço para o colaborador te procurar, ou você dá um canal para que ele dê continuidade àquilo. Na última campanha que eu fiz numa empresa sobre saúde mental, eu pedi para fazer sobre uma linha do tempo de como eles se viam durante esse ano de 2026. Mas, como ponto de partida, algo que ficou pendente no 2025. Tem gente que nem fez desenho, Ângelo. Não conseguiu fazer. Aí, achando que eu ia pegar aquela folha para mim. No final, eu falei assim, a folha vai ficar com vocês. Mas a reflexão é, quão desconfortante foi você pensar em algo que ficou para trás e você ficou inerte para não fazer nada daqui para frente. Então, a dica é não deixar nada para trás. É tratar para que você não leve aquilo para frente e se torne algo maior. A ansiedade, a prevenção da ansiedade é isso. É você tratar agora algo que traz desconforto para você, para que não vire uma ferida oculta e que lá da frente ela te paralise. Nossa, isso aí foi maravilhoso. É você entender que a sua saúde mental é prioridade hoje. Sem saúde mental você não trabalha, sem saúde mental você não tem vida social, vida familiar e muito menos vida própria. Você fica estagnado.
Eita, meus amigos, olha o tamanho disso aí. Então, se alguém. E aí, vamos imaginar, para a gente fechar aqui, papo bom dura pouco, né? Adorei conversar com você, maravilhoso. E eu sabia que ia ser muito bom, porque você tem muita experiência com gente em empresa, né? É, você falou de uma coisa que é muito. Eu fiquei 5 anos fazendo terapia, cuidando dessa questão da ansiedade. Uhum. Ainda estou aprendendo a lidar com ela. Mas você comentou assim: não deixe nada para passar, né? E muitas vezes, quando você falou de burnout, por exemplo, de como é que as pessoas. O burnout, na verdade, é quando você chegou no limite e dá Você aquela para, né? pane, Uma pane. e os sensores indicam que está tudo ruim, você não consegue mais Mas produzir. você já teve vários red flags durante esse trajeto. Isso. Como é que sinais o corpinho, ou a O mente, né, corpo começa a dá dar? sinal o tempo todo, né? Mas o que um trabalhador pode começar a prestar mais atenção? Básico. Se você está com muita dor de cabeça, se você fica muito indisposto, são coisas que são situações que o seu corpo normalmente não fica. Certo. Uma dor de garganta persistente, uma dor de cabeça persistente. A dor de garganta é o básico. Ah, é? É a fala que você não está segurando. Aí você, se você não está gripado, se você não está com a sua garganta com algum problema de inflamação, por que você está rouco? Olha isso. São coisas que você está guardando, engolindo. Travando. Exatamente. Problema no estômago. Por que você tem tido tanto problema no estômago? Quantas coisas que você está engolindo além? Não por acaso falam que o aparelho digestivo é o segundo cérebro, né? Exatamente. É que ele vai receber a pancada. Vai. Então, assim, geralmente quem tem muita ansiedade tem problema no estômago. Opa. E aí vem a dor de cabeça, que você toma um remédio, mas ainda assim o remédio não dá jeito em Não dá você. jeito. E aí vão vindo outros sintomas, psoríase, que vai arrebentando, né? Aí já vem a parte de imunidade. Baixa a sua imunidade, e aí vão vindo outros sintomas, que aí já está gritando. Já está gritando. Já está gritando. Até chegando no burnout, por exemplo. E aí você pode dar ansiedade, vir para o pânico, e aí você paralisa totalmente, você pode vir para a depressão. São vários sintomas associados. E aí, então... Prestar atenção no nosso corpo é o primeiro ato. E aí você também começa a perceber, por exemplo, se você tem compulsões. Ou você deixa de comer, ou você come demais. Tudo que é excesso te traz sinal. Tudo que tem excesso mostra para você que ali não está bom. Perfeito. E aí a pessoa já começa a buscar logo ajuda. Dentro da NR1, você vai ter um profissional dedicado. Se você não se sentir à vontade, geralmente as empresas têm plano de saúde, então você já pode pedir um encaminhamento para você poder fazer um atendimento, que hoje tem a forma remota, como a gente falou, que facilita bastante. Em qualquer lugar você pode fazer sua terapia. Perfeito. É uma conveniência fantástica. Uma ferramenta maravilhosa. E outra que eu aprendi com a Aline hoje, eu pensava só na conveniência, porque eu faço terapia remotamente. Mas tem a questão de você estar em casa, no lugar de conforto, né, da sua zona de conforto, e aí poder lidar melhor com as suas emoções, chorar à vontade. Exatamente. Porque às vezes você no consultório acaba controlando as emoções e reprimindo, exatamente. Perfeito. Minha amiga, prazer gigante te receber aqui. Gratidão. Meus amigos, até a próxima. E olha só, esse episódio vai se complementar com o próximo episódio 48, onde nós vamos ter a ergonomia aqui, onde a gente vai conversar sobre como é que são feitas essas avaliações. Né? Porque a gente hoje entendeu como é que a psicologia entra em ação, quais são os planos de ação que você faz a partir dessas avaliações. Muito obrigado. Gente, forte abraço e se liga lá no canal Voatox do YouTube para assistir esse e outros episódios do podcast Você na Sua Agenda.